John Wesley dizia que a oração era um dos maiores meios de graça, expressão que para ele significava algo muito simples, maneiras pelas quais Deus trabalha dentro de nós e nos transforma para melhor. Ele ensinava que ninguém cresce espiritualmente por acaso. O crescimento acontece quando a pessoa se aproxima de Deus por meio de práticas que a aproximam da verdade, e a oração era considerada por Wesley como uma dessas práticas indispensáveis. Ele afirmava que a fé não aparece de repente no coração, mas é fortalecida aos poucos enquanto a pessoa fala com Deus, abre seu coração e decide confiar mesmo quando não entende tudo. Em vários sermões, Wesley deixava claro que a oração é mais do que pedir coisas, é o momento em que o cristão permite que Deus molde sua mente e seu caráter. Quando uma pessoa ora, ela se coloca em um lugar de humildade e dependência, e esse é exatamente o terreno onde a fé cresce. Em outras palavras, orar não é apenas falar, é ser trabalhado. Wesley explicava que a fé cresce enquanto a pessoa ora, porque a oração muda o jeito como ela enxerga Deus, o mundo e a si mesma. Ele dizia que muitas pessoas desanimam porque acham que precisam sentir algo extraordinário para que a oração funcione, mas isso não é verdade. A fé cresce mesmo quando a oração parece simples, fraca ou repetitiva. Wesley chamava isso de grande misericórdia, pois Deus não exige orações complicadas, apenas sinceridade. Quando a pessoa ora todos os dias, ela começa a perceber que Deus está presente em momentos comuns, e essa percepção gera confiança real. É por isso que Wesley insistia tanto na disciplina da oração. Não porque fosse um ritual vazio, mas porque ela expõe a alma à ação constante de Deus. Quando alguém busca a Deus, Deus responde, e essa resposta, às vezes silenciosa, mas real, fortalece a fé. É como se a oração colocasse o coração em um lugar onde a fé pode respirar. Para ilustrar esse ponto, Wesley contava sobre cristãos que começaram a orar sem esperança alguma de mudança, mas continuaram firmes e de repente perceberam que estavam mais fortes por dentro. Ele dizia que esse tipo de transformação não acontece em quem ora apenas quando quer, mas em quem ora porque sabe que depende de Deus para viver. Essa dependência não significa fraqueza emocional, mas reconhecimento da realidade. Sem Deus, a alma se perde, se confunde e enfraquece. Quando alguém ora todos os dias, mesmo em dias difíceis, o coração aprende a confiar. A fé é alimentada não apenas pelas respostas visíveis, mas pela proximidade com Deus. Wesley reforçava que quem ora pouco tem pouca fé, não porque Deus castiga, mas porque o coração humano precisa dessa comunhão para permanecer de pé. A oração constante cria raízes internas, e raízes geram firmeza. Wesley também explicava algo profundo. A oração é o espaço onde o cristão confronta seus próprios medos, dúvidas e pecados, e esse confronto fortalece a fé. Ele dizia que muitos não crescem na fé porque jamais se expõem ao olhar de Deus na oração. Quando alguém fala com Deus abertamente, sem máscaras, começa a enxergar verdades que antes ignorava. A oração traz luz, e quando a luz chega, a fé amadurece. Às vezes o crescimento acontece lentamente, como uma semente que leva tempo para brotar. Outras vezes a transformação é rápida, quando Deus toca áreas profundas do coração de maneira inesperada. Wesley não prometia resultados imediatos, mas garantia que aqueles que perseveram na oração sempre saem desse hábito mais fortes do que entraram. Ele ensinava isso baseando-se não apenas em sua experiência pessoal, mas também nas palavras bíblicas, como Tiago, capítulo 1, verso 5, que afirma que Deus dá sabedoria a quem pede, sem reprovar, e essa sabedoria fortalece a fé. Finalmente, Wesley lembrava que a fé cresce enquanto a pessoa ora, porque a oração revela a fidelidade de Deus. Quanto mais a pessoa fala com Deus e observa as pequenas respostas, mais aprende a confiar. A fé não é construída em cima de teorias, mas de relacionamento. Wesley dizia que quem ora conhece Deus de perto,
e quem conhece Deus de perto confia sem medo. Ele repetia que não existe cristão forte sem oração consistente, porque é na oração que Deus fortalece, corrige, conforta e direciona. E quando a pessoa percebe esse cuidado constante, a fé se torna firme como uma decisão diária. Por isso ele insistia tanto: ore, mesmo quando não sentir nada, porque enquanto você ora, Deus está trabalhando, e enquanto Deus trabalha, sua fé cresce sem você perceber. É esse processo silencioso, constante e real que transforma vidas e sustenta o cristão nos dias bons e nos dias difíceis. John Wesley ensinava que a oração sincera tem o poder de purificar o coração e enfraquecer a incredulidade que tenta dominar a mente humana. Para ele, incredulidade não era apenas não crer, mas uma espécie de névoa interna que confunde o cristão, tira a clareza das decisões e diminui a confiança em Deus. John Wesley dizia que é impossível manter um coração firme se ele não é constantemente exposto à luz de Deus. E essa luz chega principalmente por meio da oração. É na oração que a pessoa fala a verdade sobre si mesma, reconhece suas falhas e percebe sua dependência do Senhor. Esse ato simples cria um ambiente interior onde a incredulidade perde espaço. Ele afirmava que alguns cristãos se sentem fracos, não porque Deus está distante, mas porque passaram muito tempo sem abrir o coração em oração. Essa ausência gera um acúmulo de confusão, medo e pensamentos distorcidos, coisas que só são resolvidas quando a pessoa retorna à presença de Deus com sinceridade. John Wesley também enfatizava que a oração não apenas combate a incredulidade, mas a substitui por confiança real. Ele explicava que, à medida que o cristão fala com Deus diariamente, algo muda dentro dele. A mente fica mais limpa, os sentimentos ficam mais equilibrados e a fé se torna mais consciente. Para Wesley, a fé fraca não é motivo de vergonha, mas um convite para a pessoa orar mais. Ele dizia que ninguém deve esperar ter fé forte se ora apenas quando está desesperado. John Wesley usava a expressão oração constante, porque acreditava profundamente que a fé é alimentada pela repetição diária de buscar a Deus, mesmo quando essa pessoa não sente vontade. Segundo ele, quando alguém escolhe orar apesar do cansaço, da dúvida ou da distração, essa pessoa mostra a Deus que deseja crescer. E Deus responde fortalecendo sua fé. Esse processo não é mágico, é relacional. A incredulidade diminui porque a oração cria intimidade com Deus, e a intimidade gera confiança. Outro ponto que John Wesley destacava era que a oração revela áreas do coração que a pessoa não percebe sozinha. Ele dizia que muitos cristãos pensam que têm fé, mas descobrem durante a oração que estão lutando com medos profundos, orgulho escondido ou preocupações que nunca entregaram ao Senhor. Para John Wesley, esse reconhecimento não é derrota, é cura. Quando a oração expõe o que estava oculto, Deus começa a trabalhar justamente nesses pontos, enfraquecendo a incredulidade e fortalecendo a fé. Ele citava Tiago, capítulo 5, lembrando que a oração do justo tem muito poder. Não porque o justo é forte, mas porque Deus é fiel. Foi por isso que John Wesley insistiu durante toda a sua vida que a oração não é opcional. Sem oração, a incredulidade cresce silenciosamente. Com oração, a fé cresce de forma visível. John Wesley também observava que a oração transforma o modo como a pessoa interpreta a vida. Ele dizia que muitos duvidam porque olham apenas para as circunstâncias e não para Deus. A oração corrige esse olhar. Quando alguém descreve a Deus seu problema, o problema perde força. Quando alguém agradece pelas pequenas respostas que recebe, a fé cresce. John Wesley repetia que a pessoa que ora começa a enxergar evidências do cuidado de Deus em detalhes simples, e essa percepção destrói a incredulidade. Ele contava que pessoas que oravam com disciplina acabavam se tornando mais seguras, mais estáveis e mais confiantes, não por serem melhores, mas porque haviam aprendido a colocar tudo diante de Deus. A incredulidade diminui
porque a mente para de imaginar cenários ruins e começa a lembrar das obras de Deus. Por fim, John Wesley afirmava que a oração é o remédio mais direto contra a dúvida, porque ela coloca a pessoa na presença do único que pode fortalecer a fé, o próprio Deus. Ele dizia que quando alguém se ajoelha com sinceridade, mesmo cansado, o Espírito Santo trabalha no coração de um jeito que nenhum esforço humano é capaz de produzir. John Wesley testemunhava isso na vida de pessoas simples que, ao perseverarem na oração, se tornaram firmes, como rocha. Por isso ele repetia que a incredulidade nunca vence um cristão que ora. A oração limpa, ajusta, cura e fortalece. E enquanto a pessoa continua buscando a Deus todos os dias, sua fé cresce de maneira silenciosa, profunda e verdadeira. John Wesley ensinava que a oração é o caminho mais seguro para aprender a depender de Deus em cada parte da vida. Para ele, dependência não significava passividade nem fraqueza emocional, mas a percepção clara de que o ser humano não foi criado para viver sozinho, tomando decisões desconectadas de Deus. John Wesley afirmava que a oração abre os olhos do cristão para essa verdade, porque, quando a pessoa ora, ela reconhece seus limites e convida Deus para ocupar o lugar que lhe pertence, o centro das escolhas, das emoções e da caminhada diária. Ele dizia que a fé madura nasce quando o cristão entende que não precisa ter todas as respostas, porque Deus conhece cada detalhe do caminho. E essa confiança se desenvolve num coração que fala com Deus constantemente. Por isso, na mente de John Wesley, orar é mais do que um dever espiritual. É uma maneira prática de transferir o peso da vida para as mãos do Senhor. John Wesley explicava ainda que essa dependência se torna real quando a pessoa percebe que Deus responde. Mesmo quando a resposta é silêncio, direção sutil ou apenas paz, o cristão percebe que não está caminhando sozinho, e isso fortalece a fé. Ele dizia que a oração cria um tipo de sensibilidade espiritual. Quanto mais a pessoa ora, mais ela consegue perceber a mão de Deus agindo, o que aumenta sua confiança e diminui a ansiedade. John Wesley afirmava que muitos cristãos vivem tensos porque tentam controlar tudo, mas quando aprendem a entregar suas preocupações a Deus em oração, encontram descanso. Essa entrega não é uma fuga, mas uma atitude consciente de fé. Wesley descrevia isso como uma dependência alegre, porque a pessoa descansa sabendo que está sob o cuidado de alguém maior do que ela. John Wesley também fazia questão de mostrar que depender de Deus não é apenas procurar ajuda em tempos de crise, mas buscar direção para as decisões comuns, trabalho, relacionamentos, escolhas diárias e até os pensamentos que se repetem durante o dia. Ele dizia que o cristão que ora apenas em momentos extremos permanece fraco, porque sua fé depende das circunstâncias. Mas o cristão que ora todos os dias, em todas as situações, desenvolve uma confiança sólida, que não é abalada por dificuldades inesperadas. John Wesley insistia que a fé cresce quando a pessoa conversa com Deus sobre tudo, sem separar a vida em partes espirituais e não espirituais. Ele ensinava que Deus se importa com cada detalhe, e a oração revela essa verdade profundamente. Quando alguém entrega decisões comuns a Deus, descobre ao longo do tempo que o Senhor estava cuidando de situações que ela nem percebia. John Wesley observava também que a oração transforma a forma como o cristão interpreta o próprio futuro. Ele dizia que a ansiedade surge quando a pessoa tenta prever tudo, imaginar todos os cenários e controlar resultados. Mas a dependência cresce quando a pessoa ora dizendo: Senhor, guia meus passos. E depois caminha confiando que Deus está realmente guiando. Essa postura gera fé prática, fé que sustenta. John Wesley repetia que não existe fé firme sem oração, porque a oração reposiciona o coração. Quando alguém ora com sinceridade, deixa de se apoiar na própria força e aprende a confiar na força de Deus. Essa mudança interna fortalece a alma e torna a pessoa mais estável, mais sábia e mais sensível à direção do Espírito Santo. Por fim,
John Wesley lembrava que a dependência de Deus nasce do relacionamento, e a oração é o lugar onde esse relacionamento se aprofunda. Ele dizia que um cristão que conversa com Deus todos os dias experimenta algo que não pode ser explicado apenas com palavras: a certeza de que Deus é presente, fiel e suficiente. Essa convicção não surge de teorias, mas de convivência. A pessoa que ora e observa o cuidado de Deus, mesmo nas pequenas coisas, naturalmente desenvolve uma fé mais forte. É por isso que John Wesley afirmava que a oração é o fundamento da vida cristã. Sem ela, a fé enfraquece. Com ela, a fé cresce, floresce e sustenta o cristão em todos os momentos. A dependência de Deus, segundo John Wesley, não é um fardo, mas uma libertação. Porque quem aprende a confiar, descobre que Deus sempre conduz melhor do que qualquer plano humano.